Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Estamos na oitava parte, na pergunta de número 536, que vai falar sobre a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Meus amigos, eu quero dar boas-vindas para aqueles que estão chegando aqui no nosso canal agora pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esclarecer também que em alguns pontos aqui eu dou minha opinião, ok? Não quero dizer com isso que as minhas opiniões sejam verdadeiras e as outras ideias são erradas. Não. Eu simplesmente ponho a minha opinião aqui. E caso vocês concordem ou mesmo discordem, faço o comentário de vocês que eu terei um grande e imenso prazer em conversar com vocês, explicando talvez o meu ponto de vista. Ok? Então já peço de imediato o like de vocês e a inscrição de vocês. Claro, se vocês gostarem do nosso conteúdo. Então vamos lá, sem mais delongas. E não posso deixar claro, desculpe, não posso deixar claro de agradecer àqueles que têm nos acompanhado assiduamente aqui, a nossa leitura e estudo do livro. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são muito importantes para o nosso canal. Então vamos lá. A pergunta 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Boa pergunta, né? Vamos lá. Resposta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, estamos vendo, minha gente, os temporais, as chuvas, as inundações, erupções vulcânicas, os maremotos, o movimento das placas tectônicas, etc. e tal, tudo está na natureza e tem um motivo de ser. Não é nada por acaso. Ok? Então vamos lá. Pergunta. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Vamos ver a resposta? Na maioria das vezes, né? Vamos ver. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem. Claro. Vai afetar primeiramente um homem. Vai afetar a toda a natureza, com certeza. Mas quem é que tem a consciência de ser afetado? Somente o homem. Não é verdade? Vamos lá? Vai responder. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem. Mais frequentemente, também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ok? Mas, mesmo nesse reequilíbrio das forças físicas da natureza, quem vai ser afetado? Sempre o homem. É lógico, um ambiente que não mora ninguém, ninguém será afetado. Então, vamos lá. Ele conclui, né? Acho que ele conclui aqui, é isso mesmo. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Voltou a ponto de interrogação aqui, né? Pois é. Ele está perguntando aqui, já que os espíritos têm influência sobre a natureza, será que os espíritos podem e fazem, esses efeitos, acelerar, etc e tal? Vamos ver. Eu acho que sim, né? Mas vamos lá ver. Mas é evidente, e não pode ser de outra forma. Deus não
Deus não consagra uma ação direta sobre a matéria, tem seus agentes, devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, meus amigos, todos esses efeitos da natureza, se a gente entender, tudo é energia, ok? Tudo no universo é energia. Esse corpo que estamos habitando é uma energia, porém bruta, concentrada. Nós, espíritos, somos energia, mais etérea do que o corpo. A eletricidade é uma energia que se transforma em luz, em outras coisas também. Então, a energia ela tem uma variedade muito grande de apresentação final, por assim dizer, de acordo com a sua potencialidade e de acordo com aqueles corpos, né, que elas produzem. Então, tudo é energia. Se o vulcão, as erupções, né, vulcânicas, os maremotos, os vendavais, o furacão, são energias, ok? Mas são manipuladas por quem? Tem que ser manipulada por alguém. Não é Deus que faz essa manipulação direta. Claro que não. Porque ele falou ali em cima. São o quê? Outras energias. Quem são essas outras energias com inteligência para poder manipular e fazer tudo isso? Espíritos. Ok? Então, por isso que ele fala aqui. Não é Deus que faz. É lógico que são os espíritos. Agora ele pergunta aqui. Pergunta 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Não é verdade? Era o Deus disso, o Deus daquilo, etc. e tal. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença destituída de fundamento, quer dizer, aí sempre as pessoas inventaram, deram o nome de Deus. Será que isso tem fundamento ou não? Vamos lá? Resposta. Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Tá? E ele continua com a pergunta então. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Resposta. Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Vocês estão entendendo? São espíritos que organizam tudo. Mas não é uma coisa assim feita de qualquer jeito. Tudo tem uma ordem superior. Primeiro a ordem vem de cima. Ok? Vamos lá, pergunta 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam a categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Boa pergunta, né? Será que são espíritos especiais só para isso? Vamos lá? Resposta. Que o serão ou que foram. Está vendo? Então é misturado. Né? Pode ser espíritos que serão ainda como nós somos ou que já foram como nós somos e que escolheram essa tarefa. Vocês estão entendendo? Pois é assim. É bem simples, é que as pessoas querem confundir, mas é muito simples de entender isso. Se você dá um exemplo aqui, quando ele fala os que serão ou que foram. Por exemplo, você estuda, né? Estudou primário completo ou ginasial completo. Você pode se tornar um professor se quiser, não é verdade? Ou então, você termina a parte do professorado, que é, vamos dizer assim, quando você termina o ginásio, na minha época era ginásio, não sei agora o nome que fala. Aí você fazia o normal, que era para se formar em professor. É antes da faculdade, concorda? Então você vai se tornar um professor. Agora, tem aqueles que não querem ser professores, querem ter outro tipo de profissão, fazer uma faculdade, por exemplo. Então, alguns prosseguem numa direção diferente. Não que deixe de ser útil, porque um professor é útil. Da mesma forma que um profissional com ensino superior é útil. Não é verdade? Então, tem espíritos que
chega a um certo ponto e pedem. Poxa, eu posso fazer esse serviço ali? Pode, vai lá. Se prepara e faz. É assim que a coisa funciona. E alguns outros não querem fazer serviço, querem fazer outro serviço. Então é muito variado. Você entendeu? A vida humana é uma cópia imperfeita da espiritualidade. Não vamos nos esquecermos disso. Vamos lá, outra pergunta. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Ele já praticamente respondeu ali em cima, né? Vai praticamente a mesma resposta. Isso depende do seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Já praticamente já falou tudo ali em cima. É igual, como eu falei, a vida humana é uma cópia imperfeita da pátria espiritual. Vamos lá, pergunta 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Resposta: em massas inumeráveis. Boa resposta, né? É bom sabermos disso, né? Pergunta 540. Os espíritos exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza, age com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Ele está fazendo uma pergunta aqui, sem muito, sei lá, muito infantil. Porque tudo tem uma ordem. Eles fazem porque querem fazer, a hora que querem, livre-arbítrio. Não. Eles têm um comando superior. Claro que tem. Tudo é comandado, vem de cima para baixo, como eu falei. Vamos ver quem responde aqui. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Agora vocês veem, olha bem, esses animaizinhos que fazem nascer uma ilha, né? Os arquipélagos. Aí vamos lá, vamos ver o que ele fala sobre isso. Crees que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Quer dizer, esses animaizinhos, sem saber, estão construindo alguma coisa de útil. Da mesma forma que esses espíritos, que pensam eles que estão agindo por conta própria, mas eles recebem o comando sem se aperceberem disso. Vocês estão entendendo a importância desse conhecimento? Pois é. Então vamos continuar o que ele fala aqui. Esses não são mais que animais, olha bem, da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Está vendo aí? Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Da mesma forma, sem terem noção, estão fazendo aquilo que Deus acha que é necessário. Enquanto ensaiam para a vida, e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. A admirável lei da harmonia da qual o vosso espírito limitado não pôde ainda entender o conjunto. Agora vocês veem aqui, eu sublinhei essa parte aí, ó, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Vocês estão entendendo o princípio do arcanjo, do anjo, que está não sei quantos anos, né, os séculos mais avançados que a gente? Ora, nós começamos exatamente igual, como átomo primitivo, tá? Esse foi o nosso princípio. As pessoas querem saber, quando começou a humanidade? Fica difícil quando a pessoa quer botar um ponto. Por exemplo, eu estou com 68 anos de idade. Aí vão me perguntar assim, eu sou isso que eu sou a partir de que idade?
desde que eu vim para esse mundo aqui. Estou falando eu, matéria. Não é verdade? Eu sou o que sou desde o primeiro dia que eu nasci aqui nesse mundo. Isso é eu, matéria. Eu, espírito, sou quando? Quando eu comecei a ser eu? Sabe quando eu comecei a ser eu? Quando foi aqui, ó. Quando eu me tornei um átomo primitivo. Tá? Desde o átomo primitivo. Ali, naquele ponto, aqui nesse ponto, comecei minha trajetória. Aqui nesse ponto, átomo primitivo, todos começamos nossa trajetória. Átomos primitivos estão sendo criados exatamente agora. Exatamente neste momento que estou conversando com vocês. Esses átomos primitivos são o quê? Comparado a nós. São espíritos, nossos irmãos mais caçulas, mais recentes. Não é verdade? Então, quando nós nos tornarmos arcanjos, quem vai cuidar deles? Desses espíritos novos? Cometendo os erros que estamos cometendo agora? Uns mais erros, outros menos, seremos nós. Estaremos fazendo por obrigação? Moral, sim. Porque estamos sendo ajudados, sim. Né? E nós estamos sendo ajudados para quê? Para ajudarmos. Não é isso? Então, meus irmãos, deixa eu ver. O próximo capítulo é muito longo. Não vai dar para ler o próximo. Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre os espíritos durante os combates. O que acontece? O que é combate? Durante a guerra, né? Eu acho que essa ideia aqui vai ser curta. Vai dar tempo, sim. Vamos lá. Essa pergunta é 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Né? É uma batalha, depois que morre. Será que ele fica sustentando? Resposta: sim. E que estimulam sua coragem. Espera aí, eu compreendi errado. Está havendo uma batalha lá no campo, né? O da direita e o da esquerda. O de vermelho contra o branco. Tem algum espírito que está lá do lado, né, na espiritualidade, assistindo e torcendo para o seu lado? Né? Tem espíritos do lado do branco e espíritos do lado do vermelho? Será que existe? Resposta: sim. E que estimulam sua coragem. Então tem. Aqueles irmãos que estão lá, vamos lá, vamos para a guerra, vamos lá. Enfim, estimulando. Aí ele continua na resposta: os antigos outrora representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas, certo? Então, antigamente, os caras botavam. Né? Ah, quem está me protegendo é o Deus tal. E outro do outro exército inimigo era o Deus tal. E eu para a batalha. Mas era tipo assim, tinha um espírito que estava por trás disso tudo ali. Vamos lá, 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça. Vamos saber. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Então, esses espíritos que estão ali torcendo, já está tudo errado. Estão no lugar errado fazendo a coisa errada. Vocês acham que vão se preocupar com justiça, minha gente? Né? Eles vão continuar. Essa atitude deles é como se eles estivessem encarnados. Eles estão completamente voltados ainda para a matéria, presos à matéria. Então, na cabeça deles, eles querem lutar e guerrear. Um dia entenderão que está errado, deixarão de fazer isso. Mas vamos lá. Pergunta 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Da mesma forma, não tem um espírito do lado vermelho e do lado branco? Pois é. Então vai acompanhar o general também. Da mesma forma. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar maus planos, tendo em vista perdê-lo? Resposta: sim, mas não tem de seu livre-arbítrio. Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa
é uma ideia falsa, suporta as consequências. E faria melhor obedecer do que comandar. Então ele está falando aqui que, vamos supor, o comandante aceita a ideia de um espírito mau, né? Aí ele se ferra. Então o erro maior foi de quê? Do comandante. Presta bem atenção. Na minha opinião, tá? É por isso que eu falo das minhas opiniões, do meu espetáculo. Estão todos dois errados. Primeiro que uma pessoa que não tem que errar contra a outra. Não importa qual motivo. Ponto. Ponto. Então, meus irmãos, se esse comandante aceitar a opinião do espírito se ferrar, ou se der bem, não vai se dar bem, sabe por quê? Todos os dois estão cometendo um erro, na minha opinião. Então, quando ele termina aqui, faria melhor obedecer do que comandar, justificando que o comandante é uma besta quadrada porque obedeceu aquele espírito, são dois idiotas, na minha opinião. Eu estou sendo bem direto, porque quando eu falo umas palavras doces, as pessoas não entendem direito. São dois idiotas. Mas dentro da idiotice deles, estão dentro da possibilidade deles de evolução moral. Ok? Mas eu jamais, na minha concepção atual, jamais iria participar de qualquer guerra, ficar contra o meu irmão para matar ele. Isso na minha ideia. Mas eu já fiz tudo isso aí, ou pior. Ok? Mas é isso que eu digo. A gente vai estudando, vai aprendendo, vai tendo uma noção mais exata das coisas certas e erradas. Mas vamos lá. 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva, que lhe mostra antecipadamente o resultado de seus planos? Resposta: frequentemente é assim, no homem de gênio. É o que se chama inspiração, e faz com que ele haja como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabe aproveitar as faculdades de que é adotado. Então ele é inspirado e o espírito sabe que ele consegue, né, compreender isso. Vamos lá, 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que morrem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Resposta: alguns se interessam, outros se afastam. Nos combates acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e como perturbado e não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Que ele ainda está envolvido com aquilo, nem sabe que morreu. É que nem uma pessoa quando toma um tiro, não é verdade? A pessoa muitas vezes toma um tiro, num assalto, num combate, seja lá o que for, e sai correndo. Sai correndo, né? E ela nem percebe que tomou um tiro. Olha bem, está numa confusão, numa briga, numa discussão, está brigando, toma um tiro, está naquele coisa, e a pessoa, minutos depois, cai no chão morta. Nem notou que tomou um tiro. Então o espírito está ali combatendo, nem nota que tomou um tiro, nem sabe. Só com o tempo que ele vai perceber disso. Pergunta 547. Os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra o outro? Resposta: o espírito nesse momento não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter, de acordo com a animosidade que ele tiver, né? Claro. Percebe ainda o ruído das armas, se ele fica ouvindo aqueles tiros? Sim, perfeitamente, claro. 548. O espírito que assiste de sangue frio a um combate, como espectador, fica lá assistindo, né? Testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta para ele, quando ele está vendo? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida
estando transportada no espírito, só ele atrai atenção, e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Vocês entenderam? Então, quando ele nota que morreu, claro, evidente, né? Leva um certo tempo até ele entender esse acontecimento. Aí ele vai ter a relação dele com os outros espíritos. Ok? Então, meus amigos, vamos parar aqui na pergunta 549, dos pactos, ok? Que já deu nossos 25 minutos. Não vai, se eu ler isso aqui, essa parte que falta uma folha e meia página para encerrar o capítulo, vai extrapolar nossos 30 minutos que geralmente a gente faz aqui. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido esses acontecimentos, né, as coisas que acontecem nesses casos da guerra, da batalha, o que acontece, etc e tal. Ok? Dei minhas opiniões aqui. Aqueles que discordarem de alguma opinião e tiverem uma opinião, eu agradeço. Por favor, faça a opinião de vocês aí no comentário, que eu adoro. E gosto muito de responder a todos vocês. Ok? Então, meus amigos, muito obrigado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like. Mesmo que você seja inscrito nosso, né? Dá aquele like, porque o like, aquele joinha, aquele polegar para cima, ajuda para que o YouTube ofereça esse canal ao maior número de pessoas. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.